Como a vida espiritual arruinou a minha vida. Esta é a minha história de vida que eu irei contar aqui no canal, que nunca tive a ousadia de contar, mas eu irei contar aqui como a vida espiritual realmente arruinou a minha vida ao longo desse todo o período. Tudo começa nos anos 90, nos anos que eu nasci. Eu, como sendo o filho mais velho, mas antes existia um outro filho que era para ser o mais velho, só que chegou de perder a vida. Chegou de perder a vida após o seu nascimento, não durou. E a segunda tentativa fui eu. Eu, no ventre da minha mãe, após os 9 meses, ela levaram à maternidade para ela poder nascer-me a mim. Chegada à maternidade, houveram dificuldades para ela poder conceber. Foram mais de 3 dias que a minha mãe tentava tirar-me para fora deste mundo. Mas foi uma luta intensa, uma briga intensa, porque não queriam que eu saísse daquele ventre para este mundo. Mas, como Deus, que é todo maravilhoso, no 4º dia eu consegui sair do ventre da minha mãe e vim para este mundo. Vindo para este mundo, ao decorrer da minha infância, adoecia bastante, ficava doente bastante, mas os meus pais levavam-me para hospitais para poder perceber realmente o que estava a se passar, mas previu-se que era algo que tinha que se correr em casas escuras, em lugares, consultar alguns bruxos, inclusive alguns que eram mesmo da família. Levavam para lá, as coisas pareciam realmente que melhoravam, mas voltado ao tempo, as coisas recuavam de novo. Foi uma infância completamente dolorosa, uma infância dura, por conta da espiritualidade mesmo, mas mais tarde fui perceber que havia uma escolha divina, havia uma luta entre as trevas e a luz. Uma das partes lutava para que eu pudesse fazer os seus trabalhos. A parte das trevas lutava para que eu possa ir para a palhota, fazer o trabalho deles na palhota, e a parte da luz, que é a parte de Deus, também lutava para que eu pudesse seguir a parte da luz. Pois essa foi uma escolha maravilhosa que aconteceu. Realmente mais tarde fui descobrir também que havia um certo dom dentro de mim, e este dom está sendo usado até hoje. Que esse dom eu descobri quando tinha 15 anos de idade, que é o dom de cura, que realmente alguém, quando estiver a passar mal, alguém que sofreu um certo feitiço, alguém que sofreu uma certa obra de feitiçaria, simplesmente com as minhas mãos, simplesmente com qualquer coisa que seja, uma simples água, orando para aquela água e dando para aquela pessoa fica livre, seja qualquer ato de bruxaria que foi feito, seja uma doença que ela esteja a passar, eu fazendo isso a pessoa fica completamente curada. Isso eu descobri aos 15 anos e foi uma reluta que eu tive para me firmar e ter a certeza mesmo de facto que aquilo era real. Perdurou lá por 10 anos eu fazendo essas obras para certificar que realmente era aquilo que, se eu fizesse, aconteceria e a pessoa ficava livre. Então, continuando sobre a minha história, foi por volta, quando eu já tive 14 anos, que começo já a perceber presenças espirituais na minha vida. Inclusive, não foi fácil me formar também, mas só que eu percebi que eu era uma pessoa completamente dura
dura mesmo, era firme, era muito firme. Se eu não fosse tão firme, eu não conseguiria, sei lá, fazer o ensino médio, o ensino, aqui chamamos de ensino básico, que é a 10ª classe, ensino médio, que é a 12ª classe. Depois fui para a faculdade, onde ingressei para fazer a engenharia civil. Não cheguei a terminar, foi uma guerra terrível. E ao longo desse vídeo ainda vou contar tudo isto aí que eu estou a falar. E 14 anos começo a perceber presenças espirituais na minha vida. Presenças espirituais na minha vida. Nas noites, madrugada, quando eu ia para dormir, sonhava e via espíritos, e alguns eu falava com eles. Praticamente isso, no princípio, dava-me bastante medo, mas existe aquela coisa de tanto você lidar com esses seres, acaba te acostumando. Acabei me acostumando, começou a se tornar uma coisa normal, e uma coisa muito, algo que realmente marcou-me na vida, foi quando eu tinha 15 anos, 15 anos, já 15 anos de idade, e parece que o mundo espiritual, ele, cara, ele trabalha consoante para prejudicar e para levar tudo aquilo que vocês conquistam para tentar destruir. A minha mãe era uma pessoa muito trabalhadora, muito batalhadora. Ela tinha uma machamba. Nessa machamba ela cultivava arroz e fazia muito arroz lá ela. Então, quando chegava o tempo de colheita, ela colhia lá por volta de 50 sacos, às vezes 100 sacos, e levava para casa. Só que naquele decorrer, ela levava para casa. Existiam, naquela altura chamavam umas tias, que viam aquilo, elas não conseguiam fazer aquilo, então brotava uma certa inveja delas. Então, naquele dia que se trouxe aquele todo, ou aquela toda a quantidade de sacos para casa, pôs-se no armazém. Eu, naquela minha inocência, fui dormir. Só quando chega aquela hora das 3 horas de madrugada, na minha cama, algo me desperta, eu acordo, eu olho para a porta do quarto, a luz estava apagada. Entra uma bola, assim, deste tamanho, uma bola muito grande. Ela reluzia tipo sol. Quando eu olhasse sol ou luz, quando eu olhei para aquela bola, eu não conseguia por causa dos raios. De repente percebi que a bola veio, penetrou dentro da minha barriga. Foi uma luta, uma guerra naquela madrugada. Senti a minha barriga inchada, parecia uma bola. Eu amanheci a lutar. Foi uma guerra terrível, uma guerra terrível. Acordei, eu estava com a barriga inchada, eu não conseguia andar. Fui em direção ao quarto, falei com a minha mãe, ela viu aquilo, ficou espantada e tivemos que sair. Ela levou-me para uma tia minha que trabalha com essas coisas de obscurantismo. Vamos falar. Ela, quando vê o meu estado, diz: este miúdo, de facto, é muito forte. Aqui, eram para eliminar mesmo nesta noite. Só que parece que existe algo que protege bastante esse miúdo. Por isso que ele conseguiu resistir. Ela fez o que ela conseguiu fazer. Aquela hora da tardinha, minha barriga voltou ao estado normal. Mas, vocês não vão acreditar, a partir daquele dia, o meu estado de saúde já não foi o mesmo. Já não era o mesmo. A barriga, ela doía. Eu não conseguia me alimentar direito. Existiam coisas que percorriam no meu corpo. Existiam perturbações, dores em várias partes do corpo. Mas eu aprendi a lidar com aquilo. Foi uma luta, foi uma reluta. Mas eu aprendi a lidar com aquilo. Por isso que hoje eu digo que eu sou uma pessoa muito resiliente. Se eu desse 1/3 daquilo que está dentro do meu corpo ou que passou comigo a alguém, eu acredito que essa pessoa não resistiria
nenhum dia ia querer voltar à sua normalidade, mas eu consegui me estabilizar e consegui viver com aquilo por muitos anos como se fosse uma pessoa normal e ninguém ver que realmente esta pessoa está a passar por aquilo, mas acolá. Então, após esse episódio, as coisas foram se desenrolando. Foi quando eu faço o nível médio. Mesmo para eu concluir o nível médio foi uma guerra terrível. Uma guerra terrível. Se eu explicar aqui vai ser um vídeo muito, muito longo. Eu quero resumir, para contar essa história muito resumida, só para perceber como a vida espiritual realmente arruinou minha vida. Quando termino o nível médio, vou para fazer exame de admissão. Vocês não vão acreditar o que aconteceu. Chego no exame de admissão, na mesma sala que eu era para fazer exame de admissão, chego para lá, o meu nome completo, tinha alguém com o nome exato, com o meu nome exato, já estava na sala e a pessoa a fazer exame. Quando chegam para mim dizem, não, você não é a tal pessoa, a pessoa é aquela. Tu tens que voltar, trazer algum, porque eu não precisava de documentação, porque eu já tinha o ticket, não, tens que voltar, levar a tua documentação. Exame já tinha iniciado. Eu tive que voltar a correr, peguei chapa, é uma distância. Peguei chapa, vim para casa, pegar documentação, correr de novo. Cheguei, entreguei a documentação, eles disseram, não é possível. És tu mesmo. Mas esta pessoa, talvez esse seja o teu irmão que não é conhecido, porque os nomes batem. Nossa, entrei, fiz exame só em 20 minutos. 20 minutos. Foi exame de matemática, depois tinha que fazer exame de português. Fiz aquele exame, arrasca. Dia seguinte fui fazer o segundo exame, consegui, arrasca, mas consegui passar, admiti. Só que naquela altura eu já fazia um certo tipo de trabalho de dia, então à noite ia para a faculdade estudar. Mas, só que o incrível que pareça, quando eu estivesse fora da faculdade, estava tudo bem comigo. Mas quando eu chegasse na faculdade para entrar na sala, minha cabeça começava a doer, eu olhasse para o quadro ficava tudo preto. Vocês acreditam nisso, galera? O quadro ficava tudo preto. Cara, eu não aguentava com aquilo, pegava minha mochila, punha os cadernos, eu ia para casa. Ficava 2 dias sem vir para a faculdade, ganhava coragem no terceiro dia, ia para lá. Veja, as coisas aconteciam mesmo, era uma guerra terrível. Uma guerra terrível. Por que isto acontecia? É aquilo que eu dizia no início. As trevas queriam que eu seguisse aquelas obras deles, mas Deus também queria que eu seguisse a outra coisa. Então foi uma guerra terrível, porque eu tinha que fazer uma certa escolha. Então, nessas mesmas escolhas, vocês não acreditam, eu já tive vários empreendimentos. Eu comecei a empreender muito cedo, quando tinha 16 anos. Já tinha a oportunidade de fazer um certo empreendedorismo e, inclusive, eu, quando estava a fazer um empreendimento, eu tinha a área de mecânica, onde o meu pai esteve lá, né? Então levou-me lá desde pequeno, eu já estava a aprender aquela área de mecânica, consegui montar uma mini base, essa mesma mini base, conseguia montar, pus na praça para ela poder andar. Isso tudo antes, quase com os 20 anos de idade, nessa fase dos 20 anos de idade, eu já estava a fazer tudo isto. Mas mal que eu concluí o carro, pus o carro na praça, dei um primo meu para ele poder andar. Vocês não vão acreditar. O carro não andava por muito tempo. Tinha problemas ali, ia voltar para a oficina. Eu fazia, uma vez o carro foi para uma distância de 30 quilômetros. O carro lá quebrou pneus, caiu o diferencial, tive que sair daqui, alugar uma breakdown, ir para lá, eu levantar naquela noite de madrugada, levantar os diferenciais, colocar os pneus, consegui levar o carro de volta para casa, chegar, até às vezes me desmoralizava, porque eu já sabia realmente o que estava acontecendo,
acabava arrumando o carro uma semana, 2 semanas, essa vez não quero saber disso. Mas voltava a retroceder. Até que chegou a um certo ponto, o carro acabou acidentando. Foi ali mesmo que eu disse, parou de vez. Deixei o carro ali por bons anos parado. Não queria mesmo mexer, porque eu sabia com quem que eu estava a lutar. Então preferi deixar. Foi dali, quando comecei a frequentar a igreja, a igreja foi algo muito positivo, muito bom. Despertou-me várias coisas, aprendi várias coisas. Quando comecei a ler a Bíblia, comecei a conhecer acerca de Deus, e o ensinamento foi muito bom para mim. E a jornada que eu tive foi uma lição. É por isso que Deus vai deixar passar pelo fogo para te dar um certo aprendizado. Eu digo para vocês, isto foi um aprendizado. Por isso que eu fiz um vídeo aqui no canal que eu disse o que eu aprendi 30 anos. Eu fiz 30 anos para aprender isso que eu vou te ensinar em um minuto. Aquilo tudo são sabedorias, são trajetos que eu tive na vida. E existem muitas coisas aí. Nesse vídeo vai ficar muito longo, por isso estou a resumir, só para tentar explicar como a vida espiritual pode arruinar a tua vida e como tu lutares contra isso. A única forma de tu lutares contra isto tudo, é tu te aliares a Deus. Alinhas-te a Deus, fica firme com Deus, ore bastante, siga o caminho de Deus. Tu vais ver que as coisas vão começar a se alinhar. E eu levei muito tempo a perceber isso. Foi uma guerra tremenda, uma guerra terrível. Levei muito tempo, mas valeu a pena esse trajeto todo. O aprendizado foi muito bom, foi benéfico para mim, muito mesmo. E, inclusive, acabei nesse caminhar descobrindo que tinha um certo dom. E esse dom é o dom de curar as pessoas. E às vezes tenho algumas visões, quando durmo consigo ter algumas visões. Então, são essas trajetórias todas que eu tive. E, mano, foram várias coisas, várias coisas. Não culpo a ninguém, nem culpo eu, é a vida mesmo, é a vida. A vida é assim. Tu vais passar por obstáculos. Para te tornares um líder, tu tens que passar por uma trajetória. Essa trajetória vai te ensinar para tu poderes alcançar um certo objetivo. Então, eu quero aqui dizer para ti que se tu estiveres a passar por mesma situação ou por uma situação idêntica, esteja firme. Alinha-te a Deus. Só Deus pode alinhar a tua vida espiritual, teu mundo espiritual. Só. Esquece coisas escuras. Esquece de alinhares a macumbaria. Só vai destruir e arruinar cada vez mais a tua vida. Eu sou a prova viva disso. Já passei em quase tudo que é macumba, tudo que é casas escuras. Só me destruíam. Só. Quando comecei a alinhar-me a Deus, comecei a perceber que realmente só Deus é que salva, só Deus é que muda. Inclusive, valeu a pena ter passado esses 30 anos, agora estou com 30 anos e poucos, valeu a pena esses 30 anos. E eu digo agora que a minha vida está a começar agora. A minha vida está a começar agora. Esses anos todos foi um ano de guerra e aprendizado. Por isso que eu trago e carrego uma bagagem acerca de tudo isto que estou aqui a falar. Fui pregar em uma igreja um mês atrás, pregar lá. O que eu preguei foi algo que tocou muita gente. Eles perceberam um ensinamento diferente e tiveram um aprendizado diferente, porque tiveram um aprendizado de alguém que viveu, de alguém que passou por tudo aquilo que ele estava a expressar, tudo aquilo que estava a ensinar. Foi isso que eu tirei, foi algo dentro de mim. Não precisei buscar referências, fontes, não, é algo que eu vivi. Por isso que as pessoas se assemelharam, conseguiram perceber que realmente o que este homem está a explicar é sobre vida. Então, eu quero aqui deixar claro para ti que confia em Deus, esteja firme na palavra, leia a Bíblia e entenda a Bíblia, que esse vai ser o teu guião para a mudança, vai ser o teu guião para te livrar de tudo que possa acontecer na tua vida. Ainda vou trazer a parte 2, onde irei realçar
explicar mais acerca de várias coisas que passaram e dar algum toque. Para esse vídeo não ficar tão longo, não, senão vocês não irão assistir até no fim. Então, se você chegou até aqui, você gostou dessa mini história que eu contei de mim, não se esqueça, deixa o teu like, comente, compartilha. E eu quero ouvir a tua opinião aí no campo das mensagens. Estamos juntos, misturados. Eu sou o Tony, o pobre da África.